Seja bem-vindo ao nosso quarto e último episódio dessa série do Aprenda Mais, falando sobre sexualidade cristã. Eu sou o pastor Renato. E eu sou a pastora Renata. E fica com a gente. Você acompanhou os outros episódios? Se não, assim que você terminar de assistir esse, corre para assistir os outros. Hoje nós vamos começar falando de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4 ao 6. A mulher não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Note que a palavra fala que a mulher não tem autoridade sobre o corpo e nem o homem sobre o seu próprio corpo. Ou seja, não tem nem homem nem mulher o direito de requerer um ao outro algo que não queiram. Importante falar também acerca dessa autoridade, que isso não quer dizer que o homem pode abusar da mulher, que o homem pode obrigar a mulher a fazer aquilo que ela não quer e vice-versa. O casamento é uma relação de respeito e de amor. Se assim não for, não vai ter harmonia nessa relação. O nosso fundamento é sempre cristão e nós entendemos que o sexo ele foi criado para dar prazer a ambos. Não existe um sexo no padrão cristão que dê prazer apenas a uma das partes. Por isso o apóstolo Paulo fala sobre concessão, algo que seja consensual. Ele também faz uma advertência para que um não se abstenha do outro, a menos que seja por um período determinado, consensual, com um propósito específico. Por isso, mais uma vez reiteramos, a prática do sexo dentro do casamento é muito necessária e santa diante de Deus. Iniciando a questão do pode ou não pode de hoje, muito se fala sobre posições sexuais. Não existe posição correta ou incorreta no sexo. O marido e mulher devem decidir as posições que lhe deem mais prazer, lembrando sempre do consenso, respeitando os limites de cada corpo, o espaço onde estão fazendo sexo, a pureza um para com o outro e o respeito. Existem posições que estimulam mais os órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino. E esse tipo de coisa deve ser conversado, discutido entre o casal, de forma que tenha muita tranquilidade e naturalidade nesse aspecto. Que o objetivo de um seja satisfazer o outro. Muito se fala também sobre sexo oral. Na verdade, nós vamos entrar aqui numa seara em que é muito discutido, em que se trazido, em que cada religião tem a sua visão, cada grupo religioso tem o seu ensinamento, o seu dogma, e é muito importante você, como membro de um grupo, poder entender aquilo que o seu líder, aquilo que está sendo ensinado na sua igreja. É bom deixar claro que a Bíblia nem dá legalidade, nem amaldiçoa uma prática como essa, mas é muito importante ficar registrado. E que, como vimos no segundo episódio, existe uma relação natural, pênis com vagina. E que quando o homem e a mulher usam essa prática do sexo oral para substituir o sexo natural, isso é muito perigoso. Vai fazer com que a satisfação sexual ocorra apenas quando for praticado sexo oral. Como já falamos, o estímulo, o toque é muito importante e fazem parte de uma relação madura. Em relação ao sexo oral, a gente entende que também precisa ser uma prática consensual. Se é algo que traz prazer para os dois, se é algo que vem como uma forma de carícia, como preliminar ao sexo. O que não pode é haver a substituição de uma coisa por outra. É muito importante que qualquer situação tratada no leito matrimonial seja de comum acordo com o casal, que seja uma prática prazerosa para ambos. Nós vimos nos episódios anteriores o quanto a pele traz de estímulo nervoso para o corpo e o quanto isso pode ser de alguma forma agradável para o homem e para a mulher. Mas é muito importante que haja respeito, higiene e que o casal decida em comum acordo se vão praticar o sexo oral como forma de carícia, mas nunca substituindo a relação sexual como o Senhor nos instituiu. Outro assunto bastante polêmico fala-se sobre sexo anal.
É notório sobre todos de que o ânus é um aparelho excretor do corpo humano. Existem bactérias e quando se pratica sexo anal, nós vemos uma desobservância em relação à higiene. Em muitos momentos na palavra do Senhor nós vemos referência ao sexo anal como sendo algo que desvirtua da prática natural das coisas. Por isso tomem cuidado, conversem bastante sobre isso e busquem o prazer naquilo que o Senhor estabeleceu de natural sobre o homem e sobre a mulher. Uma coisa importante para se falar é que o sexo ele deve ser praticado marido e mulher, na intimidade, com segurança. Observamos uma prática de sexo grupal, com participação de terceiros, tanto homem quanto mulher, e isso certamente pode ser caracterizado como imoralidade sexual, fugindo completamente do propósito de Deus de satisfazer um ao outro. Bom, falar de sexo não é fácil, mas nós precisamos ter a coragem para enfrentar assuntos como esse, para tratar com naturalidade aquilo que Deus criou para ser natural. Nós esperamos que de alguma forma esse Aprenda Mais tenha contribuído para pelo menos trazer esse assunto à tona e você possa ter liberdade com aquelas pessoas que você ama, os seus pastores, e poder conversar acerca disso. Sobretudo o casal, marido e mulher, discutirem a sua relação sexual, viverem com intensidade aquilo que Deus criou para vocês. É algo prazeroso, precisa ser bom, precisa ser feito e precisa ser quebrado todo o tabu em volta do sexo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor restaure o seu casamento, que o Senhor traga alegria para o seu casamento, em nome de Jesus. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve aí agora, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que possa ajudar e estimular a outras pessoas também entenderem sobre o sexo segundo o padrão de Deus. Um beijo no seu coração. Shalom. É importante. Olha, irmão, eu não consigo falar sobre isso não. Que vocês decidam. Morrendo de calor, por favor, amor, termine. Vamos lá.